Glória a Deus. Abra, por favor, em Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 2. No versículo 18. Amém? Essa carta, ela é a maior das cartas que foram endereçadas à igreja da Ásia, às 7 igrejas. Mas é uma carta muito profunda. Foi exatamente essa palavra que o Senhor passou para mim numa quinta-feira, às 3 horas da manhã. E pediu que eu falasse à igreja a respeito dessa carta. Amém? Vocês podem continuar sentados. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e os que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti, que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os teus servos, para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da tua prostituição, e não se arrependeu. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá uma grande tribulação, que não se arrependerem, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sondo rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, e de outra carga não vos porei, mas o que tende, retenham até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nós te amamos. Queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, Pai. Nós te pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo venha falar conosco, Deus. Que eu seja esse canal de bênção, Senhor, na vida dos irmãos. Senhor, que através, Pai querido, das palavras ditas pelo Espírito Santo, Senhor, haja um aquebrantamento, Pai querido, e haja uma mudança de vida, Deus. Eu te peço isso, Pai, porque eu acredito no Senhor. Eu acredito na tua graça sobre nossas vidas, Senhor. E eu acredito, Pai querido, que todas as coisas, Pai, tu podes fazer. E nós te amamos, Senhor. Eu queria dizer isso aqui, Senhor. Nós te amamos. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Pai. E eu preciso do teu Espírito Santo. Que eu chegue até o fim, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Amém. Bom, Tiatira é conhecida hoje com a cidade de Aquisar. Ela
ainda tem essa cidade. E, na verdade, os fenícios, naquela época, quando foi escrito isso aqui, essa carta, os fenícios, eles tinham uma negociação bem ampla, porque eles eram comerciantes, então eles comercializavam ouro, pedras preciosas, na verdade, tecidos, né? Tintura para esse tecido que era dos moluscos. Então, na verdade, o povo da Fenícia era um povo muito rico, muito rico. E a sua maior negociação era o comércio. Naquele tempo, nós vamos passar um pouquinho naquele tempo, lá no tempo de Acabe. Então, o que acontece? Como os fenícios eram um povo de negociação e eram ricos, com certeza encheu os olhos de Acabe com aquela negociação. Porque quando o povo antes acreditava que na verdade, quando eles eram muito ricos, o povo acreditava que eles eram agraciados pelo Senhor, pela tua riqueza financeira. E com certeza Acabe, naquela época, rei de Israel, os olhos dele cresceram e ele quis fazer uma negociação com o povo fenício. Na verdade, a gente sabe que o povo fenício era um povo pagão. Adoravam outros deuses. E, no entanto, o povo de Israel não tinha nada a ver com o povo fenício. É ou não é? Porque o povo de Israel adorava o único Deus. Então, eles eram monoteístas. Adoravam o único Deus. O povo fenício era politeísta. Adoravam vários deuses. Conclusão. Acabe cresceu o olho na riqueza dos fenícios e quis fazer um contrato com eles, vamos dizer assim. E ele não ficou muito satisfeito com esse contrato, não. O que ele quis? Casar com o povo dos fenícios. Que, no caso, casou com Jezabel. Quem já ouviu falar em Jezabel? Todo mundo já ouviu falar em Jezabel. Que, na verdade, quando a gente fala em Jezabel, todo mundo pensa que Jezabel era só aquela mulher que andava toda bonita, vaidosa, né? Punha lápis nos olhos, rímel, tem certeza, né? Se pintava. E todo mundo, na verdade, algumas pessoas olham só para Jezabel desse jeito, pela vaidade dela. E, no entanto, tem muito mais na profundeza do que a vaidade. Amém? Vocês conseguem me entender? Então, o que aconteceu? Acabe se casou com Jezabel. E, na verdade, Jezabel, com certeza, não ia adorar o nosso Deus, que é o Deus de Israel. Então, o que ela fez? Ela fez com que o seu marido construísse ali um altar para Baal. Então ela fez o que fez e Acabe acabou construindo um templo. E além de construir um templo para Baal, ele ainda adorou a Baal. Além dele ter construído esse templo para Baal, ele ter adorado a Baal, ele construiu um poste ídolo. Por quê? Porque o maior evento dos fenícios era o templo. Um templo é a deusa da fertilidade. Então, na verdade, eles construíram na verdade, Acabe mandou construir aquele poste ídolo, é como se fosse um pirulito lá da Praça 7. Ele construiu aquele poste ídolo com um símbolo de um membro masculino, que era um membro da fertilidade. Amados, ele provocou, então, a ira do Senhor. Por quê? Porque Acabe não só pecou adorando a outro Deus, como também, o que ele fez, igreja? Ele fez esse poste ídolo, fazendo com que também o povo de Israel
adorasse. Então, além dele pecar, ele ainda fez o povo pecar. E isso acendeu a ira do Senhor contra Acabe. Depois vocês pegam lá em 1 Reis, dá uma lida no capítulo 16, para que vocês interajam no que eu estou falando. Então é tremendo isso. E na verdade, o que agia por trás de Acabe, o que agia além de tudo por trás de Acabe, era Jezabel. Então, não é só o pecado da vaidade que agia na vida de Jezabel. Não é. O que agia também na vida de Jezabel eram os outros ídolos que para o Senhor é abominável. E ela não estava satisfeita com isso. Sabe por quê? Porque na frente de Jezabel havia Acabe. Mas quem manipulava Jezabel? O próprio demônio, na verdade. Né? Não é verdade? Só que o que acontece? Era Baal, era o Deus Baal. Então o que acontece? Acabe era manipulado por Jezabel. Amém? Entendem até aí? Amados, na verdade o que acontece, que a gente tem que pensar muito bem nessa história toda, é que tem um vínculo entre Jezabel, Acabe. A gente sabe que Acabe era aquela pessoa que deixava ser manipulada, e Jezabel queria usar a autoridade dela, entre aspas, para manipular Acabe, para acabar com o povo de Israel. Olha só, construiu aí então um abismo, que é para vocês entenderem a respeito disso. Se construiu um abismo nisso aí. Por quê? Porque além de levar Acabe a adorar outro Deus, o povo também ficou o quê? Escravo dessa situação. E a gente sabe muito bem que naquele tempo, quando o Senhor falava, o Senhor era muito claro no que ele queria. Muito claro. Só que o rei Acabe, amados, imagina só, o rei de Israel ter todas essas abominações, entre outras coisas que ele fez, sendo manipulado por Jezabel. O que eu estou querendo dizer isso? Por quê? Porque nós sabemos que tudo aquilo que nós plantamos, a gente colhe. Não é verdade? Se a gente planta uma semente boa, com certeza essa semente vai germinar e vai ser boa na nossa vida. Quando a gente planta uma ação, que é uma ação ruim, todo o povo perece. Por quê? Porque esse fruto vai ser fruto mau. Então o que a gente tem que pensar muito a respeito de Jezabel são as maldades que estão por trás. Por que o Senhor falou sobre essa igreja, né, de Tiatira? O que acontece? Esse mal que, no caso, Jezabel fez através de Acabe, entre um deles, né, muitos, provoca a ira do Senhor, né? E o que acontece? A palavra do Senhor, ela já não é mais ouvida. Por quê? Porque existe um espírito por trás de Acabe para manipular o povo. Então vamos passar isso aqui para a nossa vida. Bom, a gente sabe que o Senhor levantou então naquela época. Quem foi? Elias. Foi ou não foi? Levantou Elias contra Jezabel. Por quê? Porque na verdade Jezabel queria calar os profetas do Senhor. Ela queria destruir a palavra de Deus no meio do teu povo. Então ela queria que a profecia que vinha, porque não era como hoje, onde o Espírito Santo é dado abundantemente sobre nossas vidas.
Antes, vinha o Espírito Santo sobre o profeta profetizava e o Espírito Santo voltava. Então, o que acontecia com Jezabel? Ela queria matar todos os profetas. Tudo aquilo que levantava contra ela, ela ia lá e matava. Então, o objetivo de Jezabel era matar os profetas. Pois bem, então vamos passar para o nosso dia de hoje. Muitas vezes nós, a igreja, achamos que só a vaidade de Jezabel, só porque a mulher pinta o cabelo, faz isso, faz aquilo, aquela ali está com o espírito de Jezabel. Mentira. O espírito de Jezabel é muito maior do que somente a vaidade, igreja. O espírito de Jezabel hoje, nos nossos dias de hoje, quer manipular para nos calar, para nós ficarmos intimidados à ação do inimigo sobre o mundo, sobre a igreja hoje. Quando você costuma com a situação mundana, você está sendo intimidados pelo espírito de Jezabel. Então não é só a vaidade que tem esse espírito de Jezabel, ou seja, o espírito de pomba gira. Não é só isso. É muito mais profundo. E é isso que o Espírito Santo quer nos dizer, a nossa igreja hoje. Porque quando você acostuma com as coisas do mundo, já não faz mais diferença entre o santo e o profano, entre aquilo que você pode ver e aquilo que você não pode ver, aquilo que você pode falar e aquilo que você não pode falar, aquilo que você pode pegar e aquilo que você não pode pegar. Aí o espírito de Jezabel, ele está agindo. E a gente acha que esse abismo que tem, né, entre a gente e o mundo, ou seja, na verdade, o nosso estado real, que é aquele que nós aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, fica o quê? Fica constrangido com a maneira que a gente age. Porque você falar é uma coisa, você agir é outra. Você pode crer no seu coração que o Senhor é o único Senhor e Salvador da sua vida e pode não agir desse jeito. Não é verdade? Então a diferença que nós temos que ter no nosso coração e que nós temos a agir em conformidade com aquilo que a gente crê. Porque quando nós estamos numa roda em que você simplesmente não fala nada, não vou falar nada para não meter a minha cara a tapa nas coisas, está errado. Você simplesmente está concordando com aquele espírito que está ali. Então, o que ele quer dizer? O espírito de Jezabel está manipulando a sua vida. Olha como que isso é mais profundo do que a gente pode pensar. Quando você está agindo, você levanta suas mãos, eu creio que eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram. As coisas velhas passaram? Então por que você volta sempre no baú? Por que você está voltando sempre no baú? Por que você está colocando sempre as coisas velhas lá de trás na sua vida? Então, igreja, há um abismo naquilo que você é real e naquilo que você crê. Vocês entendem o que eu estou falando com vocês? A conduta de vocês, a nossa conduta, não vou sair fora dessa não. A nossa conduta tem que ser tão real como aquilo que eu creio. Amém? Então, olha só. Se você está assistindo uma televisão, você às vezes passa muito mais tempo na televisão, ou não é? Assistindo um jogo, assistindo novela, assistindo um filme, assistindo um seriado que você gosta, do que se comprometer com a palavra de Deus e orar e pedir ao Senhor a direção em alguma coisa. Sabe quem está te manipulando aí? O espírito de Jezabel. E você acha que não. O espírito de Jezabel só é aquelas coisas. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Não, igreja, nós temos que estar atentos. A nossa mente tem que ser transformada.
A nossa mente precisa ser transformada. Não com a mentalidade do mundo. Renovai a sua mente. Renovai. A palavra de Deus diz. Porque a nossa conduta não pode ter nada a ver com o mundo de hoje. Você vive no mundo de hoje, mas você está o quê? Passando por essa geração. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo no mundo de hoje. Veja, o espírito de Jezabel está muito sutil na igreja ultimamente. Muito sutil. Ah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso não. Falar do outro, não tem nada a ver. O espírito de Jezabel está manipulando isso aí. Igreja, é muito mais profundo quando o espírito de Jezabel está reinando. Sabe por quê? Porque o espírito de Jezabel também matou o profeta João Batista. Porque ele estava agindo lá em Herodíase. Estava agindo lá em Herodes. Estava agindo com a sensualidade. E não é só a sensualidade. O que eu quero que vocês entendam, o espírito de Jezabel não age somente na sensualidade. Não age somente no sexualismo. Não age só nisso. É muito mais profundo do que vocês possam imaginar. É por isso que o Senhor fala aqui, a igreja de Tiatira, lá no versículo 20, mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Vamos para o 19, porque o Senhor fala assim, eu conheço as tuas obras, a tua caridade, você tem obra, você tem caridade, você tem serviço, você tem fé, tem paciência, olha lá. E que o que você faz hoje, as suas obras de hoje, são maiores do que aquela quando você se converteu. O Senhor está falando. Hoje nós temos tanta coisa. Senhor, mas eu fiz isso. Senhor, mas eu estou fazendo aquilo. Senhor, mas eu estou fazendo aquilo. Amados, não basta só isso. Porque olha o versículo 20, o que vem. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os seus servos, para que se prostituam, porque a prostituição não é apenas sexual. Na verdade, nós prostituímos, às vezes, quando nós concordamos com coisa que não é certa. Concordamos com coisa que não é certa. Ou até desobedecemos a autoridade que está acima de nós. Isso não tem nada a ver. Então, quando nós desobedecemos a autoridade que está acima de nós, o que está agindo por trás é o espírito de Jezabel. Olha lá. E comam sacrifícios de idolatria. Amados, vocês estão sabendo que é tão sério? A coisa é mais séria do que a gente pensa. A coisa é muito mais séria do que a gente pensa. Porque o que é comer? O que é comer sacrifícios da idolatria? O que é comer? Ah, um Papai Noelzinho não faz mal, não. Ah, eu vou só colocar um colarzinho aqui para pular um carnaval. Ah, não faz mal ter uma imagem do Espírito Santo, aquela pomba. Não faz mal, não. Aí, com sutileza, vai entrando. Vai entrando. Os dias das bruxas. Dia 31 não tem importância participar dia das bruxas. Não, é coisa passageira. Aí vai, o dia da mentira, né? O pastor está soprando ali. Né? São coisas que a gente tem que ficar muito atento. Muito.
muito atenta para a gente não abrir brecha para que o espírito de Jezabel venha sobre nossa vida. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está querendo dizer? Amém? Agora, na verdade, olha o que há uma condenação aí. O Senhor, o próprio Jesus fala, né? E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Quando o pastor Robson pregou aqui no domingo, falando sobre as 5 virgens prudentes, as 5 virgens não prudentes, ela passa por isso aqui, ó. Hoje é tempo de nós arrependermos. Hoje é tempo da igreja arrepender. Sabe por quê? Porque vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo de arrependimento. Porque aí já vai ser tarde demais. Aí a sentença dada pelo próprio Jesus já está aqui, ó. E eis que porei uma cama, lá no versículo 22. E sobre os que adulteram com ela virá uma grande tribulação. Igreja, isso é sério. Isso é sério. Você concordar com o sistema do mundo é sério. E nós sabemos que também o sistema do mundo aí, se a gente for aprofundar nessa palavra, vem do catolicismo. Vem do catolicismo. Ah, não tem nada a ver não. O culto ecumênico não tem nada a ver não. Igreja, presta atenção no que o Senhor está falando. É sério. Nós temos que apartar o profano do que é santo. E nós somos chamados para ser santos. Amém? Nós fomos chamados para ser santos. Olha lá. E ferirei de morte os seus filhos. E toda a igreja saberão que sou aquele que sonda rins e corações. O que acontece? O rim, se a gente for pensar sobre o rim, gente, o rim é que filtra todo o nosso corpo, todas as toxinas do nosso corpo, o rim está filtrando. Passa pelos rins. Isso aqui não foi escrito à toa, não. Que é um órgão vital do nosso corpo. Se o rim parar de funcionar, gente, a gente está liquidado. Se o rim parar de filtrar, amados, nós vamos para a cama mesmo. O Senhor sonda rim e o entendimento. E o coração. Porque, na verdade, quem fala em coração pode falar sentimento, né? Mas o coração na palavra de Deus é entendimento. Eu sou aquele que filtra e olho o entendimento. E vejo o som do coração para ver o que está nele. Amém? Amados, vamos procurar na nossa vida, procurar ficarmos mais atentos à situação que nós estamos vivendo. A igreja de hoje está passando por uma situação de apostasia. Todo mundo está sentindo isso. É ou não é? Gente, os dias estão tão abafados, eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas os dias estão tão abafados, estão passando assim, ó. A gente vê no final do dia, a gente quase não fez nada e a gente está cansado. Vocês estão sentindo isso? Por quê? Porque nós estamos nos últimos dias. Nos últimos dias. Vamos ficar atentos ao que o Espírito Santo está nos dizendo. Cuidado com o espírito de Jezabel. Cuidado. Não mata o profeta. Não mata. Não mata você mesmo. Porque o profeta não é aquele que fala assim, eis que diz o Senhor. Não. O profeta é aquele que aceita o Senhor como o único Senhor da sua vida e começa a profetizar a vida para outra pessoa. E o espírito de Jezabel quer te calar. Quer fazer com que você concorde com tudo que está aí no mundo. Com tudo. Começa a falar, vocês me perdoam, né? Não sei mas começa a falar palavreados do mundo. Igreja,
nós temos uma palavra, assim como a mulher falou com Pedro, né? Você fala como um deles. Então a nossa fala, ela tem, vou usar essa palavra entre aspas, né? Tem que nos condenar. Ou seja, através da nossa fala, as pessoas têm que saber quem nós somos. Né? Quem nós somos. O que é que nós pensamos? É através dos nossos atos, da nossa fala. Agora, o mais tremendo que eu acho nisso tudo, porque aquele que perseverar até o fim, olha, mas eu vos digo a vós restantes que estão em Tiatira. Então, olha bem, são 5, né? São 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. Isso tipifica, igual o pastor Robson diz, 50% do povo vai subir, 50% vai ficar. Então, olha só, o restante, o remanescente, tem uma promessa do Senhor para nós. Por que nós vamos corromper isso que está em nós? Se existe uma promessa do Senhor para a nossa vida, por que é que nós vamos pecar, igreja? Concordar com o espírito de Jezabel? Igreja, nós temos que permanecer firmes no Senhor. Existe o sufoco, existe. Porque o Senhor também não falou que ia ser tudo mar de rosas, não. O Senhor falou, no mundo tereis aflições. Coragem. Eu venci o mundo. Coragem. E o Evangelho é para corajoso. Nós que fomos chamados do Senhor, somos chamados para ter coragem. Coragem. E vencer. Porque existe uma promessa. Depois da vinda do Senhor, existe uma promessa para nós. Nós vamos reinar. Olha o que está falando aqui, igreja. Olha só. Mas eu vos digo a vós, restante que são de Tiatira, os remanescentes que estão neste lugar, a todos quando não têm essa doutrina e não conheceram, olha, como dizem as profundezas de Satanás. Então, o que o espírito de Jezabel quer é exatamente nos levar para Satanás. Nós não temos que conhecer o mundo, igreja. O Senhor nos tirou do mundo. Amém? Nos tirou do mundo. O mundo não pode estar impregnado em nós, não. Tem gente que vive para a riqueza. Amados, presta atenção. Vai ficar tudo aqui. Vai ficar tudo aqui. Você não vai levar nada com você. Cada dia basta o seu mal. A palavra do Senhor diz isso. Viva cada dia com o mal do dia. A gente vive pensando o que é que vai ser o final do ano. Vive pensando o que vai ser o ano que vem. Eu não estou falando que não tem que planejar, não, igreja. Mas nós não temos que ficar vivendo, sabe? Tirando o nosso sossego por causa disso. Misericórdia, igreja. Nós já fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É Ele que nos respalda. É o Senhor que nos respalda. Amém? Aflições nós vamos ter mesmo. Nós ainda não fomos tirados desse mundo. Nós vamos ter aflições mesmo. Às vezes até tribulação. Às vezes tem uma passagem lá em Pedro que fala, né? A tal tribulação nos veio que eu não estou nem entendendo o que é que está acontecendo, de tanta tribulação. Não, às vezes acontece isso mesmo. Acontece isso. Mas a nossa fé não pode estar respaldada no mundo. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, eu vou... Igreja, nós somos do Senhor. E o que nos dá respaldo é a palavra de Deus. Amém? Se embebeda da palavra de Deus. Embebeda de louvores, de adoração,
de orações, de súplicas pelo Senhor, que eu tenho certeza que o Senhor vai te dar respaldo para passar aquilo que você está passando. Amém? Nós estamos tão acomodados em nós mesmos, que a gente às vezes nem vê o que está acontecendo direito, porque nós estamos tão incomodados com o bem-estar da gente mesmo, que a gente nem sabe o que está acontecendo. Porque o restante do mundo, gente, estão vivendo a mesma coisa que a gente vive, os que são cristãos. Então nós não somos os únicos, não. Amém? E há para nós, lá no versículo 26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso no oleiro, como também recebi de meu Pai. Olha lá, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Oh, glória! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amados, pegue, por favor, em Hebreus, para finalizar, amém? Em Hebreus 12. Olha o que diz aqui. Vamos ler o versículo 1, 2, 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Nesse versículo 1 aqui, está dizendo, quando fala que, amém, igreja? Eu creio, que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunho. Igreja, muitos já passaram pela igreja e foram sacrificados por Jesus. Se todo mundo conhece a história, no tempo da Inquisição, o que aconteceu? Então, todos eles estão aguardando a glória do Senhor. Então, essas testemunhas são para nós exemplos de vida cristã. Nós não passamos nada em comparado com eles. Concorda comigo ou não? Amém? Nada. As arenas que eram degolados, os cristãos. Então, olha que o autor de Hebreus fala aí. E o pecado de tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, amados, não deixa o Senhor, não. Não deixa Deus por qualquer coisa do mundo, não. Não saboreie com as coisas que estão no mundo, não. Que não vale a pena. Não vale a pena. Olhamos para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Nem Jesus, filho do próprio Deus, Deus poupou. Desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Não desfaleça. Amém? Em nome do Senhor Jesus, lembre o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. O que Satanás quer é tirar a salvação da vida de vocês. Da nossa vida. Não vou ficar de longe disso não, da nossa. Ele quer tirar o propósito do Senhor das nossas vidas. E ele vai com sutilezas. Sutilezas. E o espírito de Jezabel está por trás disso. É espírito demoníaco mesmo. É espírito de Satanás. Das profundezas de Satanás. Amém? E nós estamos vivendo esses tempos, nos dias de hoje. Porque muitos estão preocupados com o comércio, estão preocupados com dinheiro, estão preocupados com bem-estar, estão preocupados com tantas outras coisas,
se esquecendo da carreira que o Senhor colocou em nós. Esquecendo da carreira que nós temos que percorrer. Amém? Que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha falar com vocês, né, durante esses dias. Acabe, termine o que Ele precisa completar na vida de vocês. E complete na minha também, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Fazendo com que aquilo que eu creia, que eu viva. Em nome do Senhor Jesus. Querido Deus de Israel, obrigada pela tua presença. Senhor, obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amado Deus de Israel, nos dê, Pai querido, estratégia, Senhor, para vencer, Pai querido, essa sinagoga de Satanás, Senhor. Esse abismo, Pai querido, que Satanás tem colocado, Pai. Esse espírito de Jezabel, Senhor. Deus amado, que quer matar o profeta do Senhor, que quer nos matar, Senhor, com sutilezas do mundo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos, Pai, nós precisamos do Senhor. Abra nossa mente, o nosso coração, Senhor, para que possamos entender e ver, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, aquilo que o inimigo está tentando desfazer, Pai, tentando, Pai querido, colocar na nossa vida. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos sustenta. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Pai, é no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Senhor.